Vamos começar com nossa aula então, né? Exercício 3.7, que consiste, né? Então, se dá um plano inclinado. Esse aqui seria o plano inclinado. E esse plano inclinado forma um ângulo θ, tá? Com a horizontal, né? Então, esse aqui seria a horizontal. E sobre esse plano inclinado se coloca um bloco, né? Nesse caso, acho que trata de uma caixa de biscoito, né? Então, alguém amarra uma corda a essa caixa e puxa, né? Para cima, nessa direção, tá? Então, existe uma força nessa direção porque alguém está puxando, né? E essa força se denomina T. Claro, e T tem um valor. Nesse caso, esse T vale 25 newton. Ok. Então, nós temos algumas informações mais. Nós temos a massa dessa caixa, né? A massa total, M, que seria igual a 5 kg, né? 5 kg seria a massa. O que mais nós temos? O ângulo, né? Θ diz que é 30 graus. 30 graus, esse ângulo, né? Ok, que mais nós temos de informação? A gente está anotando todas as informações que a gente tem, né? Que for dado no enunciado. Então, são essas três informações que nós temos. E está dizendo que determinemos a aceleração, tá certo? Da caixa ao longo do plano inclinado. Então, deve existir a aceleração nessa direção, né? Existem duas possibilidades. A caixa pode estar se movendo, né, ao longo ao longo de T, tá? A favor do T, ou pode, nesse caso, estaria subindo, né? Ou pode escorregar para baixo, né? Tá certo? Então tem essas duas possibilidades, né? Subir ao longo do plano ou escorregar, né, para baixo. Então a gente tem que descobrir, né, dependendo do sinal, né, da aceleração. Se for A, estará indo para cima, né? Se for menos, estará indo assim, nesse sentido. Então, vamos lá. Ok, e claro, e eu acredito que aqui não está dando o coeficiente de atrito, então significa que não deve ter atrito, tá? Algum momento deve estar dizendo isso, justamente, né? No enunciado diz, né? Uma corda puxa para cima uma caixa de biscoitos ao longo de um plano inclinado sem atrito. Exatamente, então não tem atrito, né? Ok, então liso, né? Sem atrito, nós escrevemos aqui. Sem atrito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é fazer o diagrama de corpo livre, como já ensinei para vocês, né? Ok, então diagrama de corpo livre. Então essa caixa de biscoito vou representar por um ponto, esse ponto que está aqui. E eu vou desenhar, depois disso, os eixos coordenados. Tá? Você pode escolher os eixos coordenados da forma que você achar conveniente. Nesse caso, né, eu escolhi o eixo X ao longo do plano inclinado, porque justamente é nessa direção que a caixa vai se mover ou vai ser acelerada. Pode ser, né, a favor do eixo X ou contra do eixo X, né? Ok? Então, o sentido do eixo X seria aqui, né? Nesse sentido, o X cresce, os valores, né, do X crescem, tá? Então, esse será o eixo X, estaria sobre o plano inclinado, tá? Mas quem quiser poderia colocar o eixo X horizontal, como é costume, né? Mas aqui eu preferi usar isso, assim. Então, se eu considero o plano, né, o eixo X assim, então o eixo Y tem que formar 90 graus com isso. Então, seria isso, o eixo Y, tá? Então, formando 90 graus, né,
com o eixo X. Ok, então já nós temos nosso eixo, nossos eixos. E também desenhei o referência, né? Seria a linha horizontal, essa daqui, tá? Essa linha horizontal. Então agora, o próximo passo é desenhar todas as forças que estão agindo sobre essa caixa de biscoito, né? A primeira força, né, é dado aqui, né, que seria o T, e está ao longo do plano, é dizer, ao longo do eixo X e no sentido positivo do eixo X, seria assim. Então, esse seria o T. Então, nós temos a primeira força nessa direção. Depois disso, a gente sabe que, como tem massa esse objeto, então a Terra, né, que está aqui, né, a Terra, o planeta, tá certo? Está puxando esse objeto, né? Sempre está puxando para baixo. Então, existe a força-gravidade que seria verticalmente para baixo. É dizer, estaria assim, né? Que se a gente prolongar, vai formar 90 graus com a horizontal, tá? Por isso que desenhei essa horizontal também para ter como referência que essa força da gravidade tem que formar 90 graus com a horizontal, né? Então significa que é vertical. Tudo bem? Então, nós temos já duas forças. Que força mais está agindo? Com quem está interagindo? Né? Nós precisamos nos perguntar com quem está interagindo a caixa de biscoito, né? Primeiro com a Terra, já está, a força de gravidade, então. Depois está interagindo com um plano, está em contato com esse plano. Então, esse plano deve estar realizando uma força sobre ele, né? Então, nessa superfície, né, aqui, deve aparecer uma força. E essa força nós falamos que seria a força normal, força de contato. E essa força é perpendicular a essa superfície de contato. Você tem que formar 90 graus com isso. Então, teria que ser assim, a força, né? Justamente ao longo do eixo Y, teria que ser a força. Agora, seria a favor do eixo Y ou em contra do eixo Y? A resposta tem que ser a favor do eixo Y. Teria que ser assim porque o plano está tentando sustentar a isso, tá? É dizer, o plano está aqui embaixo, então ele vai exercer uma força sobre esse plano nessa direção, né? Então a força normal, tá? Seria assim, né? Tá certo? Força normal sobre a caixa de biscoito seria assim, tá? Formando 90 graus com o plano. Então aqui, essa força N poderia ser graficado então da seguinte forma, né? Então seria já isso, né? N. Então nós temos essas três forças, tá? A força T, que é aplicado por uma corda, né? Através de uma corda, a força gravidade e a força normal. Essa força normal é devido a que está em contato com o plano que está ocasionando essa força N, tá? Tudo bem. Então, agora sim, o que a gente pode fazer é justamente analisar os movimentos ou fazer, né, encontrar a força resultante tanto na direção X e tanto na direção Y, tá? Então, vamos começar com a direção vertical, né? Então, vamos lá. Na direção vertical. Não, eu estaria errado falar aqui de direção vertical, né? Porque direção vertical seria assim, né? Então seria na direção Y. Melhor, tá? Porque nesse caso o Y não é vertical, né? Está inclinado. Então na direção Y. Então vamos analisar a força nessa direção, tá? Ou a aceleração nessa direção. Nesse caso, tá certo? Diz que a caixa se move ao longo do plano, nada mais, ao longo do plano inclinado, né? Ele não sai voando, né? Ele não sai assim, fazendo esse movimento, tá? Nem pode afundar porque tem esse plano, né? Não deixa, né? Tá? Então, ele está sempre sustentado pelo plano inclinado, tá certo? Então,
significa que não existe aceleração nessa direção, tá? Na direção y não existe aceleração, tá? Então, nós podemos dizer então que AY é zero nesse caso, tá? Porque essa caixa se move simplesmente assim, tá certo? Não se acelera para aqui, porque se se acelera para aqui, significaria que essa caixa, né, poderia sair voando assim, né? E não acontece, ou assim, né? Tá certo? Então, pronto, nós temos ainda essa informação importante, ok? Então, agora sim, né? Isso podemos usar a segunda lei, então, né? Que a segunda lei nos diz que a aceleração na direção y deveria ser a força resultante na direção y dividido pela massa da caixa de biscoitos. Como nesse caso a aceleração zero, tá certo? Esse aqui é zero, tá? Esse aqui é zero. Quando a massa vai multiplicar, a esse zero também se vai anular. Então, significa que a força resultante na direção y deve ser zero, tá? Então, já nós encontramos esse resultado. Tá? Então, continuamos. Então, determinamos a força resultante na direção y. Então, já tenho o n, tá? E que mais? Esse t não tem componente y, porque está todo por completo está na direção x, não tem componente y. Mas essa força da gravidade tem, tá certo? Então, eu poderia, então, determinar a componente y da força da gravidade, né? Então, para isso, eu vou formar esse triângulo que está aqui, né? Esse triângulo retângulo. Tá certo? Então, essa linha, né? Que trazer desde a ponta da força até o eixo y forma 90 graus, tá? Tá certo? Então, assim eu tenho esse triângulo retângulo. Esse aqui seria a hipotenusa, né? Esse aqui seria a hipotenusa. E esse aqui seria um cateto, tá? Essa componente. Vamos trabalhar então sobre esse triângulo retângulo, né? Então, nós sabemos que o ângulo é isso aqui, θ, né? E 30 graus, tá certo? Então, eu acho que é melhor colocar com números aqui. Eu vou colocar aí o número 30 mesmo, né? Talvez vocês entendam melhor isso. 30 graus aqui. Então, se aqui é 30 graus, e olha, aqui também tem um triângulo retângulo. Aqui, né? E esse aqui é 90 graus. E então, quanto seria esse ângulo que está aqui? Esse ângulo, você lembra que todos os ângulos interiores têm que somar 180. Então, se aqui eu tenho o 90 mais 30, 120. E estaria faltando quanto para ser 180? Estaria faltando 60. Então, esse ângulo deve ser 60. Ok. Mas esse ângulo, perdão, esse eixo e esse eixo formam 90 graus. Significa que todo esse ângulo, tá certo? Todo esse ângulo deve ser 90 graus. Então, significa que esse ângulo pequeno que está aqui deve ser 30 graus. Tá certo? Esse aqui deve ser 30 graus, esse ângulo aqui. Justamente preciso desse ângulo, né? Tá? Significa, na verdade, que esse ângulo é justamente o que era aqui, 30 graus, era θ. Tá certo? E vou usando θ para não usar os valores ainda, tá? E substituir os valores só no final. Então, esse aqui seria θ. Portanto, esse cateto que nós falamos aqui, essa componente aqui, tá? Essa componente aqui seria então o cateto adyacente desse ângulo. Portanto, o valor desse cateto ou dessa componente seria a força da gravidade, como é cateto adyacente, seria cosseno desse ângulo que está aqui, tá? E como está na direção contrária ao eixo y, então seria menos. Ok? Então, esse seria a componente nessa direção, tá? Ok.
E aproveitando já essa figura, a gente pode encontrar então que esse cateto, esse daqui, que seria a componente X da força-gravidade, seria, né, o cateto oposto, então seria a força-gravidade multiplicado pelo seno desse ângulo. E como também está apontando na direção contrária, o sentido, né, desse componente seria isso, né? Seria assim, né? Está tentando apontar para a sentido contrário ao eixo X. Então, teria que ser negativo aqui, menos, tá? Pronto, então já nós temos, tá? Essa força-gravidade, então, né, se separou em essas duas componentes, ao longo do eixo X, e esse seria ao longo do eixo Y, tá? Esse aqui seria como se fosse a componente Y da força-gravidade. E esse aqui seria a componente X da força-gravidade, tá? Então, nós temos isso. Pronto, né? Aqui, então, para continuar isso, eu vou precisar somente disso por enquanto, tá? Somente disso. Então, vamos lá. Então, nós temos, olha, primeiro, né? A força, né? Na direção do eixo Y, né? Ao longo desse eixo. Que força temos? Temos o N, então escrevemos N. Temos N. E temos depois a componente Y da força-gravidade, que seria isso. Que seria menos a força-gravidade, o cosseno do ângulo. E esse tem que ser igual a zero. Portanto, a força normal será igual à força da gravidade multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Que esse aqui passa ao outro lado, está com menos, passa com mais. Ok? E nós sabemos que a força da gravidade, sempre, a força da gravidade será a massa da caixa, né? Da caixa de biscoitos, multiplicado pelo G, né? A aceleração da queda livre, multiplicado pelo cosseno. Pronto, então já nós temos a força normal, a força de contato. Ok? O que estava faltando, a gente não conhecia, mas a gente conhece, tá? E para isso foi necessário usar a segunda lei de Newton, tá? Essa aqui é a segunda lei de Newton. Foi necessário usar nesse caso, né? Ok, então nós terminamos já o análise na direção Y. E a gente poderia começar a análise na direção X, tá? Então, na direção X, ok? Ao longo do plano inclinado. Então, na direção X, então deve existir uma aceleração. Nesse caso, é diferente de zero. Deveria ser diferente de zero. Vamos ver, né? Deve existir alguma aceleração. Ou pode ser também que de zero, dependendo do valor desse t. A gente vai ver isso, né? Ok, então a essa aceleração simplesmente vou chamar de A. Tá certo? Tá? O A. Então significa, então já usando novamente a segunda lei de Newton, né, na direção X, eu tenho a aceleração que é A igual a força resultante na direção X, dividido pela massa, né? Quem? A massa, novamente a massa da caixa de biscoitos. Pronto. Então, continuamos, né? Aceleração, a força resultante na direção X, então seria a... Que força temos na direção X? Nós temos esse T, então coloco T e está a favor do eixo X, por isso que é positivo T. E temos essa componente, né, que acabamos de terminar, que está em contra do eixo X, então por isso que é negativo. Então seria menos a força da gravidade multiplicado pelo seno e dividido pela massa. Então, continuamos, né? Temos o T menos a força da gravidade, Fg, tá? A gente pode escrever já, talvez aqui mesmo, né? Já no início, para poder sempre usar essa fórmula, que é mg, né?
Então, usamos esse valor, multiplicamos pelo seno, então nós temos essa aceleração, tá? Esse m que está aqui embaixo pode dividir ambos lados, a esses dois termos que estão no numerador, até, e também pode dividir essa parte. Tá certo? E você vai ver que vai simplificar aqui a massa, né? Simplifica a massa, então fica simplesmente G seno de θ, ok? Então a aceleração seria isso. O T a gente conhece, que seria 12 Newton. M a gente conhece, que seria quanto? 5 kg. Menos G a gente conhece, seria 9,8 metros segundo ao quadrado. E multiplicado pelo seno do ângulo, que seria 30 graus. Tá? A gente ia substituir, né? Ok, aqui preciso fazer uma correção, né? O T não é 12, né? Aqui é 25. Então, adicionar 25 e 5. E aqui com certeza vai dar 5, né? 5 metros por segundo, você pode conferir. Segundos ao quadrado, né? Aceleração. Tá? Menos esse valor, seno de 30, eu acredito que é um médio, né? Eu acho que é um médio. Então, vai dar esse valor dividido por médio. Então, 4,9 metros segundos ao quadrado. Então, a aceleração vai dar 0,1 metros segundos ao quadrado. Tá? Então, essa seria a aceleração na direção do plano inclinado, né? Tá certo? E na direção Y, nessa direção vertical, não existe. Pessoal, então, nesse caso, não foi necessário usar o N, né? A gente não precisava da força normal, né? Não precisou, na verdade, para encontrar a aceleração. Nesse caso, né? Então, talvez não precisava fazer todo esse cálculo, né? Mas a gente fez. Mas se esse plano tiver atrito, você lembra que a força atrito depende do N. Então, nesse caso, sim, necessariamente a gente teria que usar essa informação, né? Tá? Você lembra que se tiver atrito, então a força de atrito, nesse caso, se existe movimento, seria assim, né? Força de atrito cinético seria o coeficiente de atrito cinético vezes normal. Então, você teria que usar essa informação, tá? E incorporar, né, essa força aqui, né? Que seria na direção X. Então, aqui teria que aparecer, né? Então, para finalizar, aqui está faltando interpretar esse resultado, né? Se alguém perguntar aí em que direção, então, essa caixa está sendo acelerado, né? Se inicialmente estava em repouso, né? Em que direção se move depois de ter aplicado essa força T? Então, aqui nos dá a resposta a isso, é esse resultado. A aceleração deu positivo. Significa, se deu positivo, então está indo no sentido positivo do eixo X. É dizer, na direção em que cresce o eixo X. Então, vamos prestar atenção aqui. O exercício 3.8, né? Que diz: em um jogo de taco, o jogador dá uma tacada no disco, tá certo? Que se encontra inicialmente em repouso, né? Sobre o chão. E que tem uma massa de aí, né? 0,4 kg. Então a gente já pode estar anotando essa informação. Tá? Então a massa do disco é 0,4 kg. Tá? 400 gramas, né? Ok, então o disco parte horizontalmente com uma rapidez de 8,5 metros por segundo. Então, esse também podia ser com velocidade inicial, V0, né? Então, sai com 8,5, né? Diz, metros por segundo. Né? Com essa velocidade que sai o disco, né? E desliza uma certa distância, né? E vamos representar essa distância como uma distância de 8 metros. Tá? Anda essa distância antes de parar.
E está pedindo que a gente encontre o coeficiente de atrito cinético, tá? Entre o disco e o chão, tá? Então, esse aqui seria o chão, vamos, né? Vamos dizer, chão. Então, em algum lugar aqui, né, vamos desenhar o disco, né? Então, o disco deve ser, vamos representar por isso, né? Esse é o disco. Então alguém dá uma tacada, né? E imediatamente ele sai disparado, né? Com essa rapidez, horizontalmente, né? Ao longo do chão, tá? Então, vamos dizer então que vamos representar que essa seria a situação imediatamente depois da atacada. Então, aí a velocidade dele seria justamente isso, V0, tá? Esse valor, né? Então, ele, como tem uma certa velocidade, vamos dizer que ele tem uma velocidade para a direita. Então, ele vai avançar uma certa distância, né? Até parar, né? E aqui, nesse ponto, esse disco para, né? Para e então aqui nós podemos dizer que a velocidade é zero. Parou, tá? E quanto anda, né? Diz que anda a 8 metros, né? Então vamos dizer que essa distância seja isso, né? Desde esse ponto até esse ponto, né? Esse seria o D. Então D vale 8, né? Vamos colocar só D, né? 8 metros. A gente já sabe quanto vale. Ok. Anda essa distância, né? Significa que se ele parou é porque foi freado, né? É dizer que existe uma desaceleração, né? Aqui estava com uma velocidade, olha isso aqui, e aqui parou, é porque tem uma desaceleração. Então, quem pode provocar uma desaceleração? Uma força, né? Então, aí você diz, porque não sabemos, né? Sabemos pela primeira lei de Newton, que se ele tem essa velocidade e se não acontecer nada com ele, se não fizer nenhuma força na direção horizontal, ele continuará se movendo com essa velocidade, né? Vai tentar manter sua velocidade constante. Mas nesse caso parou. Então, significa que existe alguma força que está agindo sobre isso e está tentando frear. E quem seria essa força? Né? Seria a força do atrito, né? Porque se acredita que existe né, esse piso, esse chão deve ser rugoso, então exerce uma força de atrito sobre o disco, tá? Então, como o disco está em movimento, então essa força de atrito será cinético, então FC, tá? Então, essa força de atrito cinético estaria provocando essa aceleração que está freando esse disco, né? E esse disco para. Ok, então vamos analisar a situação, né? Vamos analisar essa situação. Primeiro precisamos encontrar quanto seria então essa aceleração produzida por essa força de atrito, né? Qual seria essa aceleração? Então vamos imaginar em um ponto intermédio aqui, né? Tá certo, né? Então aqui estaria o disco, né? Aqui estaria o disco. Está ainda com movimento, então, e é para a direita, então a força de atrito está apontando para a esquerda, né? Para a esquerda, ok? E a gente faz o diagrama de corpo livre aqui, né, nessa parte, né? Para poder, né, simplificar, né, e ter um desenho de forças mais limpo, né? Ok, então representamos esse disco por esse ponto. Então, a força de atrito cinético, força de atrito, estaria apontando para a esquerda. Então, seria isso, né? Tá? E horizontalmente seria a única força. Verticalmente, claro, nós temos outras forças. Nós temos a força da gravidade, que está verticalmente para baixo, né? Formando 90 graus com o chão, tá? Esse aqui 90 graus é verticalmente para baixo. E temos
a força normal devido a que esse chão está em contato com o disco. Então, o chão não vai deixar o disco cair, né? Então, para isso, né, para não deixar cair, significa que a força tem que apontar para cima, né? Então, a força normal tem que ser assim. Ok? Então, seriam essas as únicas forças que estariam agindo nesse caso. Essas três forças, tá? Não tem mais, né? Nesse caso, estamos expressando a resistência do ar, né? Se tiver aqui né, o ar, o vento, aí, né, pode aparecer mais forças. Mas nesse caso, vamos expressar isso, né? Ok, então nós temos três forças. Então, vamos analisar na direção vertical, é dizer, na direção Y, tá? Na direção Y, aqui. Então, esse seria, eu vou escolher meu eixo Y assim, né? E o eixo X seria justamente isso, ok? Pronto. Na direção Y não existe nenhum movimento. Esse disco não sai voando, né? Não sai assim, né? O disco vai escorregando e ao longo né? Vai escorregando sobre o chão. Não, em nenhum momento ele fica separado do chão. Ele em todo momento fica sobre o chão, tá? Escorrega, né? Então significa que não tem aceleração na direção Y, tá? Então, nós escrevemos assim, na direção Y. Acho que poderia ser melhor aqui. Na direção Y, nós temos o seguinte, né? Que a aceleração é zero, porque não existe movimento nessa direção. Então, a gente significa que se a gente substituir na segunda lei de Newton, tá certo? A segunda lei de Newton seria isso, né? A aceleração na direção Y, a força resultante na direção Y, tá? Sobre a massa, tá certo? Isso seria, mas como a aceleração é zero, da mesma forma que já nos fizemos antes, aqui seria zero, né? Então, a força resultante tem que ser zero, né? Tá certo? Então, para que não exista nenhuma aceleração na direção Y, a força resultante na direção Y deve ser nulo. Significa que essa força amarela e essa força rosa devem se anular. Devem ter os mesmos módulos, porém em sentidos contrários. Tá certo? Então, N está apontando para cima e a força gravidade está apontando para baixo. Então, elas têm que se anular. Tá certo? Então, significa que a força normal, nesse caso, é simplesmente a força da gravidade. Tá? E a força da gravidade, nós sabemos, e a gente pode escrever de uma forma mais geral aqui, a força da gravidade sempre é a massa do objeto dividir ou multiplicar pela aceleração da queda livre. Então, N nesse caso particular, é isso. A massa multiplicado pela aceleração da queda livre. Tá? Então, salvamos essa informação. Vamos precisar agora isso. Vocês vão ver. Ok, agora sim, na direção X. Na direção X. Na direção X existe uma aceleração. Tá certo? Devido a isso, justamente que esse disco para, né? Existe alguma aceleração, né? Então, essa aceleração é diferente de zero, né? Perdão, aqui seria AX, né? É zero. E com certeza deve dar até negativo, né? Deveria ser menor que zero. Tá? Mas a gente vai descobrir isso, vai dar negativo. Por quê? Porque deve ser contrário ao eixo X, né? Porque está freando o objeto, tá? Então deve ser na direção da força de atrito, né? Ok. Então vamos lá, na segunda lei de Newton, né? No que nós temos? Na segunda lei de Newton, nós temos que a aceleração na direção X seria a força resultante na direção X dividido pela massa, tá? Ok. Então, quanto seria a força resultante na direção X? Esse aí está muito fácil. A única força que está na direção X seria a força do atrito, tá certo?
a força de atrito, que justamente estaria apontando na direção contrária ao eixo X, então vai ser negativo. Então, nesse caso, a força de atrito seria, tá? A gente poderia escrever da seguinte forma, né? O módulo, você lembra? O módulo da força de atrito cinético era o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal, tá? Então, como nesse caso está no sentido contrário ao eixo X, eu vou acrescentar aqui com menos. Menos, então, esse valor multiplicado por N e dividido pela massa, né? Pronto. E agora sim, usamos esse resultado. Vamos substituir aqui, né? Então, se a gente substituir esse resultado, nós temos esse resultado. E vocês podem notar já que M se vai anular, né? Se vai cancelar. Então, a aceleração na direção X ficou simplesmente menos o coeficiente do atrito cinético vezes o G. Tá? Então, esse seria a aceleração negativa, justamente porque esse aqui sempre positivo, a aceleração da queda livre, o módulo, né, é positivo e negativo, então está freando, né? A aceleração é nesse sentido, contrário, né, ao movimento, tá? Então, esse seria essa aceleração, né? AX igual a menos esse valor. Ok, então já nos encontramos a aceleração. Pronto, né? E uma vez que a gente tem a aceleração, relacionar com a velocidade e a distância, né, que ele anda, já seria questão de cinemática. Então, precisamos usar um pouco do conhecimento de cinemática, né? De que a gente vai precisar aqui? Existe uma fórmula que relaciona aceleração, velocidade e distância, tá? Mas isso é válido simplesmente para o movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente se pergunta, esse tipo de movimento tem aceleração constante? É dizer, que é movimento retilíneo uniformemente variado? Para responder se é, a gente tem que ver se a aceleração é constante. O G é constante. O coeficiente de atrito é constante. Então, significa que tudo isso é constante. Constante. Então, significa sim. A resposta é sim. É movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, significa que eu poderia usar a fórmula que funcionava nesse caso, né? Que era a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli. Em que consistia a equação de Torricelli? Era dada da seguinte forma. Era, né, a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração multiplicado, né, entre parênteses, pela posição nesse tempo, quando a partícula tem essa velocidade, menos a posição inicial. Era isso, a fórmula de Torricelli. Então, a velocidade inicial a gente conhece, está aqui. A posição inicial, a gente poderia fazer a escolha. A gente poderia dizer que essa aqui é a posição inicial. Então, aqui, quanto seria a posição inicial? Então, vamos dizer que aqui seria, vamos dizer que aqui passa o eixo Y, né? Tá certo? Nesse momento, no momento que está parado aqui, perdão, no ponto de partida, tá? No ponto de partida. Então, esse aqui seria o eixo X e o eixo Y. Então, aqui estaria a origem, tá? Onde se intercepta o eixo Y e o eixo X. Então, aqui a posição inicial seria isso e vale, né? Como eu desenhei, aqui vale 0. E quanto vale a posição aqui? Aqui nesse momento, quando a velocidade é 0, a posição vale seria D. Tá? Como está à direita, e, né?
e D positivo, então aqui D positivo, tá? Então, já nós temos as velocidades e temos as posições. Então, aqui a gente já poderia substituir. Então, essa velocidade seria em que momento, então? Seria aqui. E essa velocidade estaria onde? Estaria aqui. Então, estamos comparando esse instante, quando o objeto para, e o instante em que parte, tá? Então, a velocidade aqui, vamos dizer velocidade final. Quanto é? Zero. Ao quadrado, zero. Então, essa parte, essa aqui, você vai anular, zero. Então, aqui vai ficar simplesmente menos v0 ao quadrado igual 2 vezes a aceleração. E a aceleração a gente já encontrou aqui, menos esse valor, multiplicado por x. E x quanto vale d? E o x0 vale 0. Então, vai ficar simplesmente d. E você já está percebendo que esse menos com esse menos vai embora, né? Porque esse menos pode ir aqui na frente e simplifica. Portanto, o que nos interessa aqui, nós precisamos é isso. O coeficiente do atrito cinético. Então, seria, né? Velocidade ao quadrado, né? E quem vai dividir? Vai dividir 2GD. Tá certo? Então, essa seria a resposta, né? Tá? Claro, a fórmula ainda, né? A partir daqui, a gente poderia encontrar o coeficiente de atrito cinético. Esse aqui seria, então, esse valor ao quadrado, né? G, 9,8, né? Tá certo? O G sempre, vocês podem usar isso. Metro segundo ao quadrado. E D, 8 metros. Substituindo, vocês já encontram esse valor. Ok, vamos com esse exercício 3.9. Então, em que consiste esse exercício 3.9? Está dizendo que temos uma caixa, tá? Um bloco, tá? De massa M. M também é dado. Nesse caso é 3 kg. Tá certo? A massa desse bloco. E nós aplicamos uma força F, tá certo? Nessa direção, formando um certo ângulo com a horizontal. Essa linha aqui é horizontal, é dizer que é paralelo ao chão, né? Onde está escorregando vai escorregar esse objeto, esse bloco, tá? Então esse é paralelo, né? Esse aqui e esse. Então a força nesse caso diz que é 12 newton. 12 newton. Tá? E o θ é indeterminado ainda, tá? O θ nesse caso não se dá. O que mais diz, né? Aqui o enunciado. O coeficiente de atrito cinético, tá certo? Isso se é dado. Diz que é 0,4. Tá certo? O coeficiente de atrito cinético. O ângulo pode variar, esse ângulo θ, entre 0 e 90. É dizer, não pode ser para esse lado, não pode ser né, 120, 100, não pode. Tem que ser o seguinte, né? Θ pode ir desde 0, tem que ser maior que 0, e menor que 90 graus, tá? Então, é isso que está dizendo o enunciado. E que mais? O bloco sempre permanece no chão. Tá certo? Tá? Sobre o piso, tá? E que mais? Está perguntando qual é o valor de θ, tá certo? Para o qual o módulo da aceleração do bloco é máximo. Tá certo, né? Então, nos está pedindo isso. θ, perdão, né? Que θ deve produzir uma aceleração máxima. Uma aceleração máxima. Tá? Então, em primeiro lugar, você poderia dizer, olha, a aceleração máxima seria, né, como o movimento tem que ser na horizontal nada mais, não pode ser vertical, esse bloco não pode sair do piso. Então, você poderia imaginar, olha, a aceleração máxima seria quando θ fosse 0, né? Quando eu puxar ao longo
né, ao longo do piso, né? Tá certo? Claro, esse raciocínio seria lógico, né, verdadeiro se esse piso não tivesse atrito, se esse aqui fosse zero, tá certo? Seria, né, o θ que produz uma aceleração máxima seria quando o θ vale zero, porque toda a força que vou agir vai ser utilizada simplesmente para acelerar o objeto na direção x. Mas por que nesse caso não é, né? Por que θ não vai ser zero? Porque tem a força de atrito. A força de atrito se opõe ao movimento, tá certo, né? A força de atrito cinético. E essa força de atrito cinético, como vocês sabem, o módulo dele é igual a esse coeficiente multiplicado pela normal, tá? Então, é dizer que depende da normal. Se eu fizer que a normal fosse pequena, a força de atrito também será pequena, tá certo? E uma forma de diminuir essa força normal seria justamente aplicando uma força para cima, um pouquinho para cima, tá certo? Então, aplicar uma força com uma certa inclinação para cima, tá? Se você fizer isso, com certeza esse N vai diminuir um pouco, tá certo? Tá? Vai diminuir um pouco. Mas se você também aplicar tudo para cima simplesmente, claro, esse aqui vai ser zero. A força normal pode ser que seja um valor muito pequeno. Porém, o que vai acontecer? Que você não vai conseguir acelerar nada para a direita, horizontalmente. Tá? Então tem essa restrição. Se você não pode fazer um θ muito próximo de zero, tá? Porque aí, se você fizer um θ próximo a zero, o que vai acontecer é que esse N vai ser grande. Se você talvez fizer um ângulo, considerar um θ muito próximo de 90, esse um F assim, esse N vai ser pequeno, claro, porém, praticamente você não vai poder conseguir mover esse objeto horizontalmente. Simplesmente estaria, né, sustentando ela. Ele não vai se mover. O que a gente quer é que esse objeto se mova. Então, acreditamos que esse ângulo deve ser algo intermédio, né? Entre 0 e 90. Tá certo, tá? Então, vamos lá, né? Vamos resolver esse exercício. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é como seria a aceleração, né? Como depende do θ, tá? Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre rapidamente para esse caso, né? Então, vamos dizer que esse seria, né, o eixo X, vou colocar ao longo desse plano, né? Então seria isso, o eixo X. Tá certo? E o eixo Y, vamos dizer que seria isso. O eixo X. Pronto, então representamos a esse bloco simplesmente por esse ponto. Ok. Agora sim, aplicamos desenhamos todas as forças que estão agindo sobre esse bloco. Então tem a força F, tá? Que forma ângulo θ. Que mais? Tem a força da gravidade, que está apontando para baixo sempre, tá? A força da gravidade sempre para baixo. E tem a força normal, que está em contato com o piso. Então tem uma força normal para cima. A força normal, tá? Que mais? Nós temos a força de atrito cinético, que seria para a esquerda. Tá certo? Pronto. Então nós temos nesse caso quatro forças, tá? 1, 2, 3, 4 forças. Ok. Rapidamente, a única força que está fora dos eixos seria esse F. Então, eu posso encontrar suas componentes rapidamente, né? Então, para isso eu vou desenhar essa linha que forma 90 graus com o eixo X. E assim eu tenho esse triângulo retângulo. Então, essa componente, esse que está embaixo, esse aqui, seria a componente X. E o sentido seria isso, para a direita, porque é assim que está sendo puxado, né? E como esse aqui seria o cateto adjacente desse ângulo, então esse aqui será F cosseno de θ.
E como está à direita? Positivo. E essa componente aqui, essa aqui, seria, né, a componente y, é o cateto oposto desse. Então, seria f, né, a hipotenusa, né, que é f seno de θ. Tá? E como está também apontando a favor do eixo y, também era positivo. Pronto, né? Então, vamos lá. Vamos na direção vertical. Ou na direção y. Vamos fazer o análise aí, né? Tá? Então, a segunda lei de Newton seria a aceleração y igual a força resultante em y, tá certo? Dividido pela massa. E nós sabemos que na direção y, novamente, aqui, a aceleração é nulo. Não se move, né? Na direção y. Esse bloco não está se movendo, não está se levantando. Então, zero. Então, significa que a força resultante tem que ser, na direção y, tem que ser zero. Tá? Então, vamos somar a todas as forças na direção y e zerar, né? Então, primeiro temos na direção vertical, N. O que mais? Nós temos essa força, né? Essa componente. F tem que ser mais, né? Tá? Porque está a favor do eixo y. E temos a força da gravidade. A força da gravidade, né? Fg. Igual, tem que dar zero. Tá certo? Então, N seria, né? Passando esse outro lado, seria a força da gravidade. Né? E você já sabe que a força da gravidade sempre vai ser a massa vezes o G. A massa do objeto, né? Que está sofrendo a força da gravidade, multiplicado pelo G. Então, passa outro lado, esse aqui com mais e outro passa com menos. Então, já tenho a força normal. Essa seria a força normal. Tá? A força normal seria isso. Agora, na direção X. Na direção X, como seria? Aplicando novamente, né, a segunda lei de Newton, seria AX. A força resultante na direção X dividido pela massa, tá? Então, existe uma aceleração agora, justamente nós queremos que essa aceleração seja máxima, então, aqui está o que a gente precisa. Então, a força resultante na direção X seria, né? Quem está a favor? Esse daqui, esse de azul, esse aqui. F cosseno, isso. E em contra temos essa força verde, né? Que seria a força do atrito. Então, seria a coeficiente de atrito pela normal, e a normal seria isso, né? Então, já nós escrevemos dessa forma. E tudo isso dividido pela massa. Pronto, já temos a expressão para a força, para a aceleração. E está em função de θ, tá vendo? Esse F é conhecido, é constante. O coeficiente de atrito também é conhecido. A força gravidade é conhecido, tá aqui. Tá? Então, e a massa também. O único desconhecido é θ. Então, aqui temos a AX em função de θ. E você sabe a propriedade da derivada, né? Tá certo? Que a derivada de uma função se anula. Tá certo? Se anula a derivada de uma função. Tá certo? Quando f é máximo. Tá certo? Ou se encontramos algum ponto, né, em que a derivada se anula, então esse ponto é um ponto em que f pode ser máximo, ou também f pode ser mínimo. Existem essas possibilidades, tá? Se a derivada é zeros, né, a gente conclui duas coisas, que f é máximo ou f é mínimo. Tem essas duas possibilidades. Mas que acredito que aqui vai conter somente essa possibilidade, que vai ser máximo, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Tá certo? Esse aqui é uma propriedade de cálculo 1, né? Tá certo? É uma propriedade de cálculo 1.
para poder garantizar se esse f, se a função é máximo nesse ponto ou é mínimo, existe também o teste da segunda derivada ainda. Você poderia também fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é derivar isso, essa função. Eu vou ter que derivar a função aceleração em relação a θ. Tá certo? Então, igualar zero. Então, esse θ que vai resultar dessa equação, porque essa aqui é uma equação, eu vou ter que derivar isso e substituir aqui, e vai dar uma equação. Esse θ será, tá? Esse valor será que vai produzir a aceleração máxima. Tá certo? Então, para esse ângulo, acontece essa função será máxima. Aqui, a força, né, forma um certo ângulo, né? Você poderia imaginar o seguinte, né? Eu acho que a pergunta seria nesse sentido, que se o θ for próximo de zero, né? O zero, você pode imaginar que, claro, né, a aceleração seja máxima, né? Mas isso seria se o atrito justamente fosse zero. Olha, justamente aqui, se essa parte fosse zero, se anularia toda essa parte, porque o atrito, né, o coeficiente de atrito seria zero. Se anula essa parte, aí você se pergunta aqui, somente considerando essa parte. Para que ângulo esse aqui seria máximo? Para que ângulo? Fácil. Qual o máximo valor do cosseno? É 1. E quando o cosseno é 1? Quando θ vale 0. Né? Seria isso rapidamente a resposta. Né? Se, claro, se esse coeficiente for 0. Tá certo, né? Porque esse f não pode variar. A única coisa que pode variar seria isso, né? E o máximo valor dessa parte é 1. E quando acontece? Quando θ é 0. Tá certo? Seria isso. Mas quando aparece o atrito, e a história muda, significa que se eu puxar horizontalmente, eu não vou encontrar uma aceleração máxima. Por que não vou encontrar uma aceleração máxima? Porque minha força de atrito também vai ser máximo. Tá certo? Por quê? Porque o N vai ser máximo. Olha, se θ for 0, imagina, né? θ for 0 aqui, essa parte se anula. Justamente o N vai ser justamente a força da gravidade. Não vai restar nada aqui. Não vai poder, esse aqui não vai poder restar nada porque esse aqui se vai anular. Tá certo? Então o N vai ser máximo. Portanto, a força atrito cinético também vai ser máximo. Se você puxar assim, a força atrito cinético vai ser máximo. Tá? Mas se você puxar com um certo ângulo, imagina, vamos exagerar, vamos dizer que a gente puxa com 90, imagina diretamente para cima. Nesse caso, esse daqui se faz máximo, porque seria seno de 90. E seno de 90 é 1. Então significa que a força, que o N vai ser a força de gravidade menos o F, menos esse valor 12 que está aqui. Então vai restar bastante, vai restar. Então o N já vai ser pequeno, né? Já não vai ser grande, vai ser pequeno. Vai ser a força de gravidade menos 12 Newton. Então significa que quando você vai substituir aqui, a força de atrito cinético também vai ser pequeno. Tá certo? Nesse extremo, né? Se for 90, né? Porém, aí existe um problema. Não pode ser 90, porque se você puxar diretamente para cima, esse F for para cima, o que vai acontecer? Então, quem que vai provocar um movimento na direção horizontal? Ninguém, porque essa força está puxando só para cima, e a força de atrito não pode, né, agir sozinho, né? A força de atrito se ativa no momento que alguém puxe para um lado, né? Porque ele vai tentar sempre se opor, né, ao movimento. Mas nesse caso, se ninguém está puxando para a direita, como que esse aqui não se ativa? Ele vai ser 0, né? Essa força de atrito. Porém, também não tenho nenhuma força na direção horizontal, né? Então, necessariamente, esse ângulo, se existir, tem que estar no meio. Tem que ser não muito para tendendo para 90, nem muito tendendo para 0. Tem que ser um ângulo intermédio. E quem me vai dar a resposta exata disso
é justamente fazendo esse análise de derivada, né? Ok? Em cálculo, nós sabemos que o máximo da função pode acontecer onde a derivada se anula. Então, nós precisamos encontrar em que ângulo se anularia a derivada dessa função. E esse ângulo é o candidato para ser máximo, mas poderia ser mínimo. Mas você pode confirmar aqui que isso vai ser máximo. Pode usar também um pouco de segunda derivada, né? Ler um pouco de cálculo 1 para poder confirmar isso. Mas eu acredito que aqui o ângulo vai ser único, né? O resultado dessa equação vai ser um único valor. E esse justamente será o ângulo que vai produzir uma aceleração máxima. Então, eu quero deixar esses exercícios aqui, né? São 3 exercícios, tá? O primeiro, né? Nós temos 2 blocos, tá? Ligados por uma corda. Aqui tem uma corda, tá? E esses 2 blocos estão sobre um piso sem atrito, tá? Então, aqui você pode expressar a força de atrito. E por esse lado direito, tá? Esse bloco de massa M2 está sendo puxado, né? Por essa força T2, né? Essa aqui seria a força aplicada por alguém, né? Tá? Então, esse objeto vai tentar se mover para a direita, né? E quando vai tentar se mover, ele vai acabar puxando a M1, que tem ao bloco de massa M1, tá? Então, significa que uma pessoa aplica essa força T2 sobre M2 e M2 vai puxar o bloco M1 com essa força T1, né? Através dessa corda, né? Vai puxar. Então, T1 seria a tensão nessa corda, tá? Então, com essa força que vai puxar a M1. Quem? M2. Então, é isso, né? Então, a pergunta seria assim, né? A gente pode imaginar. Imagina que a gente aplica uma força de 10 newton, né? A gente aplica uma força de 10 newton. Será que toda essa força será transmitida, né, a esse bloco M1? Aqui também será 10 newton. Tá? Isso que a gente precisa entender aqui, tá? Então, aqui está pedindo o seguinte, que você encontre uma relação entre T2 e T1, tá certo? Mostre que essa relação é dada por isso, tá? E também encontre a aceleração desses 2 objetos, tá? Aceleração. Imagine aqui que os 2 objetos estão com a mesma aceleração. Por quê? Porque eles estão ligados, tá certo? Se ele se move com uma aceleração de 1 metro por segundo, ele também se moverá com essa aceleração. Porque estão ligados, não tem como ele se acelerar mais. Se ele avançar mais rapidamente, né, significa que essa corda vai se romper, né? Não tem sentido. Ambos estão com a mesma aceleração. Isso você pode já supor desde o início. Então, esse seria então o primeiro caso, né? Segundo caso, é algo parecido. Nesse caso, temos 2 blocos também, só que esses blocos estão ligados, estão juntos, né? Estão um lado do outro. Aqui não tem nada que os separe, estão, né, ligados diretamente. E eles estão sobre um piso sem atrito também. E a mesma história. A gente aplica uma força, agora nesse caso, empurrando, né? Aqui era puxando, né? Aqui vamos empurrar, tá? Então, vamos empurrar com uma força F sobre M1. Então, como M1 vai tentar se mover para a direita, vai acabar empurrando a M2. E no final das contas, ambos vão se mover, né? E nesse caso também, ambos se moverão com a mesma aceleração, tá? Se você considera uma aceleração A para isso, considere também A para isso daqui, tá? Então, qual seria a pergunta aqui? Encontre a aceleração, justamente essa aceleração, né, com que se vão mover, e a força de contato do bloco 1 sobre o bloco 2. Ou seja, que força realiza M1 sobre o bloco de massa M2? Tá? Essa força, né? Será que o 100% dessa força será transmitido aqui? Se aqui aplicar 10 newton, será que aqui também, esse aqui vai empurrar com 10 newton? Tá certo?
algo parecido a esse, tá? O resultado também deve ser algo parecido a essa fórmula aqui, tá? A essa relação entre essas forças, tá? Então você vai encontrar o valor dessa força em função de SF, de M1 e M2, né? Que são as massas respectivas desses objetos, ok? E o terceiro, resolver o exercício 3.6 da apostila, tá? Esse exercício é parecido a isso aqui, tá? Porém, nesse caso, esse segundo bloco está já pendurado, né? Tá certo? E vão escorregar devido à força da gravidade, né? Nesse caso, esse T será substituído pela força gravidade, né? Desse objeto. Então, esse objeto, como está pendurado, né? Vai ser puxado para baixo e esse aqui também, esse será arrastado, né? Nesse caso, tá? Desse exercício, tá? É parecido. Vocês podem procurar na apostila. Então é isso, né? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai finalizando nossa aula aí, tá? Então, até a próxima aula.